Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você se viu encurralado, pressionado, desesperado mesmo, sem saber o que fazer e dependendo completamente do Senhor. Não que a gente não dependa de Deus todos os dias, né? Nós dependemos do Senhor para levantar, para respirar, somos completamente dependentes do Senhor. Mas o fato é que tem algumas situações que a gente não consegue resolver com as nossas próprias mãos. E é nesse momento que a gente se vê angustiado, desesperado e que sabemos que somente o Senhor para resolver aquele nosso problema, né? E é sobre isso que nós vamos ver no texto no qual vamos estudar hoje, que está lá no livro de 2 Reis. Mas antes de começarmos a refletir nessa passagem, eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você possa receber todos os vídeos postados. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 4, está escrito: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Essa passagem que acabamos de ler é conhecida como o milagre do azeite. Como vocês viram, é uma passagem que fala de uma viúva que estava endividada e ela estava sendo cobrada dessas dívidas. Como ela não tinha como pagar, os homens que estavam cobrando a dívida dela ameaçaram de levar os 2 filhos dela como escravos. No desespero, sem saber o que fazer, ela foi procurar o profeta Eliseu. Naquela época, Deus levantava profetas, ou seja, homens, que falavam com o seu povo através de revelações que Deus dava para eles. Eles eram como boca de Deus na terra. Aquela viúva, sabendo disso, ela foi procurar diretamente o profeta Eliseu, pedindo por uma ajuda, por um direcionamento, desesperada, porque ela não tinha o que fazer. E com essa passagem nós podemos aprender 4 lições. A primeira dela é: quem nós procuramos no momento de desespero? Aquela viúva ela poderia bater na porta do vizinho, pedir ajuda, desabafar, chorar, mas ela resolveu ir diretamente no Senhor. Sim, o Senhor, porque ela sabia que o profeta era um homem usado por Deus para direcionar o seu povo. Então, é isso que nós precisamos aprender no momento de desespero. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos colocando diante do Senhor, nós estamos procurando o Senhor nas aflições, nas situações difíceis, nós estamos nos colocando de joelhos diante do Senhor, clamando por a tua misericórdia, ou nós estamos saindo desabafando com qualquer pessoas que muitas vezes nem compartilham da mesma fé que a nossa, pessoas que não creem num Deus que você crê e que correm o risco de ainda te dar conselhos errados, conselhos que não estão pautados na Bíblia. Um exemplo muito comum que nós vemos hoje é pessoas que estão às vezes com problema no casamento e vão pedir conselho para pessoas que muitas vezes nem casadas são. Pessoas que muitas vezes não vivem de acordo com o que a palavra do Senhor nos instrui. Como que às vezes eu vou passar por um problema no meu casamento e vou procurar pessoas que muitas vezes não enxergam o casamento como uma instituição sagrada, como um projeto de Deus. Na verdade, nós vemos hoje no mundo pessoas que estão pregando que o casamento é uma instituição falida, pois hoje, infelizmente, nós estamos vendo isso, no mundo. Pessoas que trocam de relacionamento como trocam de roupa, pessoas que falam que casamento não vale a pena, que relacionamento não vale a pena. Isso foi só um exemplo que eu tô dando para vocês, sobre um problema comum que todo mundo pode passar dentro de um casamento, mas que ao invés de, primeiro, pedirmos direcionamento para o Senhor, pedindo que Deus nos ajude como agir, que Deus nos direcione, ou ao invés de buscarmos ajuda para pessoas também, que são usadas pelo Senhor, que compartilham da mesma fé que a nossa, não, nós buscamos conselhos com pessoas que nem creem em Deus. Então nós precisamos ter muito esse cuidado em quem nós estamos buscando conselhos, em quem nós estamos pedindo ajuda no momento de desespero. A primeira pessoa que você tem que se colocar
para pedir ajuda, pedir direcionamento é Deus. Pedir ao Espírito Santo que te direcione, que te instrua, que ajude a escutar a voz do Senhor, porque Ele é o nosso conselheiro, né? Jesus mesmo disse que iria deixar o Espírito Santo como nosso conselheiro aqui nesse mundo, para nos direcionar. Então, que nós façamos como essa viúva fez, que ao invés de ficar desesperada, sem saber o que fazer, podendo sair pedindo conselho, ajuda para qualquer um, ela foi pedir ajuda diretamente ao Senhor, através do profeta Eliseu, que era homem usado por Deus naquela época, né, para ajudar o seu povo. Então, que nós possamos hoje nos colocarmos diante do Senhor, abrir o nosso coração para Ele, pedir que o Espírito Santo nos direcione, porque é isso que Deus quer. Deus sabe tudo o que nós precisamos. A Bíblia mesmo diz que antes mesmo de nós abrirmos a boca para orar, Deus já sabe quais são as nossas necessidades, o que iremos falar, o que iremos pedir, mas Ele quer que nós possamos depender dEle, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu direcionamento. Então, se você está passando por algum problema hoje, peça ao Senhor direcionamento. E se ainda assim você precisa conversar com alguém, desabafar, procure alguém que creia no mesmo Deus que você crê, no Deus vivo, no único Deus, que compartilhe da mesma fé que a sua, para que possa te ajudar, te direcionar, te fortalecer com a palavra do Senhor. A segunda lição que nós podemos aprender com essa passagem é que Deus não precisa de muito para mudar qualquer situação. Deus não precisa de muito para fazer um milagre na sua vida, para fazer o extraordinário na sua vida. A única coisa que aquela viúva tinha em casa era um pouco de azeite, que olhando pela lógica mal daria para encher uma vasilha. Mas a Bíblia nos conta que o Senhor multiplicou aquele azeite, de forma que ela conseguiu encher todas as vasilhas que pegou emprestada com os seus vizinhos, assim como o Senhor tinha instruído ela a fazer. Olha o que está escrito nesse mesmo capítulo um pouco mais adiante. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Após isso, Eliseu disse para ela vender o azeite, pagar as suas dívidas e viver do dinheiro que sobrasse. Que Deus maravilhoso nós temos, né? E aí eu te pergunto, o que você tem em casa hoje? Às vezes, é através do pouco que nós temos que o Senhor vai resolver a nossa situação. Nosso Deus não é um Deus que precisa de muitas coisas para fazer milagre. Por isso, nós precisamos diariamente pedir direcionamento ao Senhor. Porque Deus fala conosco, irmãos. Deus nos instrui, Deus nos direciona. Às vezes, tudo que nós precisamos para mudar a nossa situação está bem na nossa frente e a gente não consegue enxergar porque nós não estamos buscando ao Senhor. Às vezes um dom, às vezes um talento que você tem, e é isso que o Senhor vai usar para te tirar dessa situação. Quantas pessoas você já viu que muitas vezes perdeu o emprego, ficou desempregado do nada, de uma hora para outra, e se reinventaram através daquilo que muitas vezes ela usava como hobby? Então faça como aquela viúva, que ao invés de ficar desesperada, resolveu consultar o Senhor, na certeza e na confiança que Deus é poderoso o suficiente para mostrar a saída na qual ela precisava naquele momento. E no momento que ela recebeu o direcionamento do Senhor, ela poderia não ter obedecido, pensando que com um pouco de azeite ia ajudar ela a sair daquela situação. Muitas vezes é isso que acontece quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, né? Nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar assim como Deus enxerga a situação. Mas aquela viúva não. Aquela viúva buscou o Senhor, acreditando que Ele podia mudar a sua situação. E ela não só consultou ao Senhor, como ela obedeceu ao Senhor, ao direcionamento do Senhor, sem se apoiar no seu próprio entendimento. E com isso nós entramos na terceira lição dessa história. Muitas das vezes nós não estamos vivendo o extraordinário do Senhor porque nós não estamos dando o primeiro passo conforme Ele nos instrui. Então seja como aquela viúva que buscou o Senhor e foi ousada ao acreditar no agir do Senhor. Ela não ficou se apoiando no seu próprio entendimento. Ela agiu, ela deu o primeiro passo conforme a ordem do Senhor. E o quarto aprendizado dessa passagem, na verdade, é uma confirmação da fidelidade do Senhor. A viúva disse para o profeta Eliseu que o seu marido temia o Senhor, ou seja, ele era um servo fiel.
E Deus, com toda a sua bondade e lealdade, honrou a fidelidade daquele servo que foi fiel a ele em vida. Deus ajudou a família dele, cuidou da família dele, mesmo que ele já estivesse morto. Deus não abandonou a família dele, Deus não desamparou a esposa dele, Deus não desamparou aquela viúva, esposa de seu servo fiel. Deus não desamparou os seus filhos, os filhos do seu servo fiel. E isso nos mostra como Deus é fiel para conosco, como Deus é fiel para aqueles que temem a Ele, aqueles que nele confiam. Infelizmente, o seu servo fiel, temente a Ele, já tinha partido. Mas Deus continuou cuidando da sua família e mostrando a sua lealdade, a sua fidelidade e o seu poder para que o nome dele pudesse ser glorificado através daquela família. Eu não sei qual o seu problema hoje, o que você está enfrentando. Se você está enfrentando um problema na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, se você precisa de repente de um milagre na saúde também de alguém que você ama, se você está passando por situações financeiras como aquela viúva, eu realmente não sei qual o seu problema, mas eu sei que o Senhor não abandona aqueles que nele confia, que clama pela tua misericórdia. Eu sei que o deserto muitas vezes é cansativo, que nós ficamos exaustos de lutar e que a vontade que dá é de desistir. Mas não desista, não desista de lutar, porque é Deus que está lutando a tua luta. E uma coisa também que eu aprendi nesse tempo de caminhada com o Senhor é que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos enfrentar o deserto. Não tem como. Infelizmente, essa é uma realidade aqui desse mundo. Nós iremos passar por aflições. Então, todos nós iremos passar pelo problema. Mas a forma na qual Deus trabalha no problema de cada um é diferente. Então, nós não temos como nos comparar com outras pessoas, porque às vezes eu já vi algumas pessoas falando: mas eu já estou há muito tempo, mas eu já estou há muito tempo pedindo ajuda do Senhor, clamando pelo Senhor, clamando pela tua misericórdia e Ele não me ouve. Fulano passou por um problema durante 1 ano, 2 anos, meses, clamou o Senhor e Deus ouviu. E aí nisso nós começamos a achar que nós não somos amados pelo Senhor, mas não é verdade, irmãos. Deus trabalha na vida de cada um de uma forma, cada um tem a sua experiência individual com o Senhor, cada um tem a sua experiência do seu milagre com o Senhor de forma diferente. Outra coisa é que nós não enxergamos as coisas como Deus enxerga, nós somos limitados. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus algo que a gente acha que vai ser bom pra gente, mas na verdade vai vir pra nossa destruição, vai vir destruir a nossa vida. Nós às vezes achamos que estamos pedindo pão para o Senhor, mas na verdade nós estamos pedindo pedra. Então confie no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para os teus filhos. A Bíblia fala que os planos do Senhor são os melhores para os teus filhos. Confie na promessa do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, irmãos, confia em Deus, porque Ele que sabe os planos que tem para nós. E você pode ter certeza que Deus nos ama o suficiente para querer o melhor para nós. Mas Ele não vai nos livrar do sofrimento, porque é um processo. Então confia no Senhor, confia que Ele tem o melhor para a tua vida, que Ele sabe o que é melhor para você. Não importa o tempo que você tem clamado pela ajuda do Senhor. Eu sei que é cansativo, mas não desista, continue lutando, continue crendo, continue batalhando em oração, clamando pelo único que pode mudar a sua situação. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fidelidade, pois Ele é o Deus vivo, o único que pode mudar qualquer situação e o único digno de toda a glória, toda a honra. E tudo que Deus faz para a nossa vida é para a honra e glória dEle. Então, se for necessário nós passarmos pelo sofrimento para que o nome dEle seja honrado, então que passemos pelo sofrimento com alegria, por mais difícil que seja, mas que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, edificado de alguma forma a sua vida. E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, inscreva-se agora, deixe o teu like,
pois quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas que eu creio que também esteja precisando ouvir dessa palavra, tá? Que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!